Vasco, Botafogo, Internacional, tem bastante gente de olho no volante do Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também, preciso te atualizar sobre a situação de Souza, que revelou um acordo para jogar no Vasco em condições especiais. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo. A missão de deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e se curtiu o vídeo também deixa like, beleza? Quero falar agora sobre um leilão envolvendo o Alisson, volante que foi revelado no Atlético, esteve na temporada passada na Ponte Preta e foi contratado no início desse ano pelo Cruzeiro. O Alisson não esteve à disposição do técnico Paulo Pesolano durante o fim de semana no confronto entre o Cruzeiro e o Democrata de Sete Lagoas. Era um jogo super importante. Existem vários rumores sobre a ausência. O primeiro deles de que houve um problema disciplinar e o Cruzeiro decidiu afastar. O discurso oficial dá conta de que ele foi poupado. E há quem garanta que o Alisson está forçando a barra para deixar o clube. E é nesse contexto que surgiram nas últimas horas várias especulações de clubes interessados: Internacional, Botafogo, Vasco e Palmeiras. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao Alisson e essa pessoa me assegurou que o Palmeiras entrou em contato com um volante de 25 anos de idade, manifestando a intenção de contratá-lo. Vale a lembrança de que o Palmeiras precisa de não um, mas de dois volantes, até porque já buscava um substituto para o Danilo, que foi vendido para o Nottingham Forest e recentemente perdeu o Atuesta, que passará por cirurgia e vai ficar de 6 a 8 meses ausente. Só para lembrar a história do Alisson, atleta que na temporada passada estava na Ponte Preta, mas recorreu à justiça para conseguir a rescisão do contrato, alegando os salários atrasados. Assinou com o Cruzeiro não tem a intenção de negociá-lo, mas nessa semana deve haver um encontro entre os representantes do Alisson e também os dirigentes do Cruzeiro para tentar chegar a um acordo. A ideia é que ele seja negociado, a ideia pelo menos na parte do atleta. Resta saber o que o Cruzeiro vai pedir e se ele aceita de fato a negociação de um atleta com bastante potencial. Bora falar agora sobre Souza, volante que tem sido bastante especulado no Vasco. Souza fez uma postagem nas últimas horas na conta dele no Instagram, deixando bem claro, primeiro, que ele nasceu numa família de flamenguistas, mas a partir dele vários se tornaram e nasceram e acabaram virando torcedores do Vasco. Inclusive ele faz uma revelação interessante. Ele conta que um dos filhos estava se tornando flamenguista, mas apostou com o pai que se o Vasco vencesse ele se tornaria vascaíno e saiu do estádio do Maracanã depois da vitória por 1 a 0 do Vasco contra o Flamengo, torcedor cruzmaltino. Mas a parte mais importante desse post é quando o Souza explica o seu futuro. Ele disse o seguinte, abre aspas: muitos se perguntam sobre minha volta ou não. Sei que fiz promessas e errei em não cumprir. No sábado conversei com Fabiano e Paulo no CT sobre as minhas condições. Fui sincero em falar sobre a minha situação física e não quero e nem posso abrir aqui, mas deixei claro que, se eu suportar esse novo processo, eu voltaria apenas para ajudar e eles pagariam a gasolina. Ou seja, o Souza está disposto, com o aval do Vasco, a passar por todos os procedimentos para recuperação de uma lesão no joelho que o impedem de jogar desde janeiro, e durante todo esse período de recuperação ele toparia ir ao Vasco apenas com o dinheiro da gasolina. Negócio e notícia bastante interessante, levando em consideração que o Souza tinha enorme potencial até se machucar. Ele tinha negociações avançadas para voltar para o Vasco antes dessa contusão que acabou por atrapalhar todo o processo. Também é legal destacar que nessa postagem o Souza fez vários elogios a atletas que concorrem com ele nessa posição. Encheu a bola do Marlon, do Andrei, em especial do Rodrigo, e também lembrou do Jair. Disse que o Vasco está muito bem servido e que o Rodrigo merece todo o carinho do mundo porque tem enorme potencial. Coelar Coutinho, vamos chegar entre os 7. É o vascaíno Jackson Valdo. Obrigado, Jackson, pela mensagem da Lusa, cara, de forma inacreditável. Eu juro que eu não acreditava na permanência da Portuguesa, foi um negócio irado. Sobre Vasco, eu só queria contar, tem muitas informações para contar sobre o Vasco ao longo da live. Só queria já contar logo uma de cara. Deixa eu ver se eu consigo. Tem uma postagem super importante feita pelo Souza. O Souza tem sido alvo de muitos questionamentos a respeito do torcedor vascaíno. Tem vascaíno bravo porque ele acabou não voltando como ele havia prometido, enfim. E o Souza esteve no Maracanã nesse domingo para assistir ao jogo do Flamengo contra o Vasco. Ele inclusive havia feito uma aposta com um filho. Um dos filhos do Souza estava virando flamenguista. Ele falou: filho, vamos fazer uma aposta? Se o Vasco vencer, você vai
virar vascaíno, combinado? O Vasco venceu e o menino virou vascaíno. Mas essa não é a parte principal da parada. Queria mostrar para vocês o que disse o Souza sobre a volta dele ao Vasco. Ó, a postagem é essa aqui. Deixa eu dar um F11. Vou abrir a página aqui, porque aí vocês podem também participar. Eu acho que é um tema relevante, e aí depois eu volto para abrir para perguntas de vocês. Vamos lá. Souza na tela. Talvez fique difícil para vocês lerem, mas eu vou ficar pequenininho aqui para aumentar. Mas, em suma, ele fala aqui da família que era rubro-negra, e aí, a partir dele, vários viraram vascaínos, aí a foto dos filhos com camisa do Vasco. E aqui começa. Ó, muitos se perguntam sobre a minha volta ou não. Sei que fiz promessas e errei em não cumprir. No sábado eu conversei com o Fabiano e Paulo, no CT, sobre minhas condições. Fui sincero em falar sobre a minha situação física. Ele está se recuperando de um problema grave no joelho. E não quero nem posso abrir por aqui. Mas deixei claro que se eu suportar esse novo processo, que provavelmente envolve uma cirurgia, eu voltaria apenas para ajudar e eles pagariam a gasolina. Essa para mim é a frase mais importante, tá? Então ele topa voltar apenas para ajudar em troca do pagamento da gasolina. Aí depois ele faz vários elogios aos moleques. O Jair, que não é moleque, mas o Marlon, o Andrei e especialmente o Rodrigo. Ele acha que o Rodrigo tem enorme potencial. Deixa eu até dar uma curtida. Achei a postagem das mais interessantes. Está aí registrado o Souza no Instagram. Notícia super importante que eu queria dividir com vocês logo de cara no programa do Nicola. Tá? Então, ao que tudo indica, o Souza voltará para fazer primeiro o tratamento e se estiver recuperado ou quando estiver recuperado para ficar à disposição. Mas espera um pouquinho. Aí vocês acham aí do Rio que o Flamengo é o que existe. Duvido. Eu duvido. Eu corto o meu braço direito. Se fosse o Flamengo que tivesse caído 4 vezes para a segunda divisão, se teria a força que tem o torcedor do Vasco. Mas nem aqui, nem na China. O torcedor do Vasco é diferente. O torcedor do Vasco caiu 4 vezes. 4 vezes. O Palmeiras caiu 2. O Corinthians caiu 1. E quanto mais cai, mais eles se apegam no time. Eles amam o Vasco de um jeito. E ontem foi um chocolate, tanto na Rede Globo como no Flamengo. A Band ficou com 18 pontos no Rio de Janeiro. 18 pontos. Aqui, eu acho que estava dando 7 pontos. Tem alguma chance de o Marcos Leonardo pintar no Vasco? A pergunta do Wanderson Viana, nenhuma. O Marcos Leonardo está sendo preparado para ser vendido por um clube do futebol europeu por muito dinheiro, tá? O Rafa Nelly está dizendo que um vascaíno incomoda muita gente. O canal do Rony está perguntando qual o significado da sigla VP, Vitor Pereira. O poderoso chefão Nicola, tudo bem por aí? O meu amigo, você tem alguma novidade sobre Igor Coronado e Soteldo? O Soteldo está machucado, ele passou por cirurgia no ombro, né? O Santos duvido que consiga comprá-lo 4 milhões de euros. Eu tinha mandado mensagem para o empresário do Igor Coronado. Na semana passada o cara não me respondeu, tá? Vou dar mais uma cobrada aqui, quer ver? Ó? Vamos ver se a gente consegue. Porque era para ter respondido, né? Deixa eu ver se ele não respondeu. Às vezes eu estou reclamando, mas... Rafael? Vamos ver aqui, dá uma... Porque ele tinha contado para mim que viajaria para a Arábia Saudita a convite do Al Ittihad, contrato, só para lembrar, né, o Igor Coronado, aquele meio atacante, o camisa 10 do Ittihad, que de acordo com o próprio empresário foi sondado por 7 dos 8 clubes grandes de São Paulo e Rio, só o Flamengo não havia feito sondagem. E aí o Rafael tinha me contado que o contrato lá na Arábia Saudita estava acabando, ele ganha 5 milhões e meio de dólares por temporada, os caras ofereceram 4,5, o jogador não aceitou, depois eles ofereceram 5 de dólares por temporada e convidaram o empresário a ir para lá para tentar uma renovação. Desde então eu não consegui mais falar com o Rafael Brandino, que é o empresário do Igor Coronado, mandei uma mensagem na sexta da semana passada e acabei de mandar de novo, vamos ver se responde.